Atenção, em 8 segundos, formação da rede de emissoras brasileiras. Atenção, senhores pais, terminou o horário para menores de 14 anos. No ar, mais um campeão de audiência. Começa agora, Rock Sport Clube. Rock Sport Clube, tudo sobre esportes, com muita zoação. E tocando o melhor do rock and roll, com os jornalistas mais bem pagos do rádio brasileiro. Gabriel Gontijo, Ricardo Bonfim, Alisson Martins, Maurício Mau Mau e comandando geral, Migri Reis. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Está valente! Futebol, mulher e rock and roll, meu Deus, como isso é bom! Futebol, mulher e rock and roll, meu Deus, como isso é bom! Foi no lance! Está começando mais um programa Rock Sport Clube, sob a direção geral de Francélio Martins, eu, Migri, Maurício Mau Mau, Fred D'Amato, Ricardo Bonfim, Gabriel Piscite Gontijo. Iremos contar tudo sobre os esportes com aquela pitada de humor. E hoje iremos dar destaque para MMA, boxe, Fórmula 1, esportes bizarros e campeonato brasileiro. Convido você a permanecer conosco nessa próxima hora para ficar por dentro do esporte e dar umas boas gargalhadas com os comentários da trupe de jornalistas e ouvir a melhor programação musical do rádio. Mas agora, vamos de música! Rock Sport Clube. Rock Sport Clube. Rock Sport Clube. Rock Sport Clube. Estamos de volta com o programa Rock Sport Clube. E agora, de pancadaria para a próxima pauta. MMA. Em sua primeira defesa de cinturão peso mosca do UFC, Deiveson Figueiredo praticamente não precisou suar. Com uma guilhotina a 1 minuto e 57 segundos do primeiro round, o paranaense manteve o título da divisão contra Alex Perez na luta principal do UFC 255, que foi realizado no último sábado em Los Angeles, nos Estados Unidos. Meu irmão, deixa o pescoço de bobeira. Sinceramente, galera, eu não vi essa primeira defesa de cinturão do Deiveson, mas sei que o cara é uma máquina de lutar. Não é à toa, né, que ele até, uma luta que eu lembro dele, ele tinha meio que uma risca vermelha no cabelo, parecia mesmo que o cara saía de um campo de guerra. E ele realmente é um lutador nato, digamos assim. É um grande representante brasileiro aí, que promete fazer, talvez, história no futuro do MMA, à la Anderson Silva e também José Aldo. Assim a gente espera. E agora, Gabriel Gontijo. Fala, Migri, amigos sintonizados aqui no Rock Sport Clube. Hoje é segunda-feira, hoje é dia de programa. Estamos aqui na área para falar tudo e mais um pouco sobre esportes. E hoje a gente vai começar falando aí dessa belíssima vitória do nosso querido Figueiredo. Grande Figueiredo. Ele que colocou o Alex Perez para dançar com menos de 2 minutos de luta, rapaz. Deu um nocaute bonito na sua primeira defesa de luta, sua primeira defesa de cinturão, melhor dizendo, o nosso querido Deiveson Figueiredo. Rapaz, eu vou falar uma coisa para você. Esse lutador mexicano, apesar de se chamar Alex Perez, ele acabou se comportando mais como Carla Perez, porque não segurou o tchan não, meu amigo. Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan,
foi tchan de um lado, puff de outro, põe no outro. E aí, meu amigo, simplesmente o Davidson, na sua primeira defesa de cinturão como lutador do UFC, acabou fazendo história. Com 1 minuto e 56, colocou o mexicano para dormir no octógono. Parabéns, meu querido Davidson, mandou bonito. Isso mostra que realmente o Brasil continua representando muito bem o país nas artes marciais mistas, mais conhecidas também como MMA. E ainda de pancadaria, tá? De mordidinhas na orelha. Exatamente. Para a próxima pauta. Box. Perto da volta ao boxe, Mike Tyson admite que poderia morder a orelha do Holyfield de novo. Você vê que coisa? Esse episódio ocorreu no duelo entre os dois em junho de 1997. Meu irmão, a última pessoa que eu dei uma mordidinha na orelha... Não, meu bem, é assim, né? Fizeram tudo que a gata gosta. Me bota pra correr, minha esposa. E aí, galera? O que vocês acham da mordidinha de orelha? Rapaz, passados 23 anos, Mike Tyson vem a público dizer que poderia muito bem morder a orelha de Evander Holyfield de novo. Rapaz, Tyson é Tyson, não tem jeito não, não tem jeito não. É um lutador que entrou na história justamente pela sua força bruta, e bruta no melhor sentido da palavra, no sentido de explosão que ele tinha, um touro ali, meu amigo, era praticamente imbatível, mas da mesma forma que ele era conhecido por sua força, por sua agilidade em nocautear os adversários, acabou se tornando conhecido também aí por uma série de burradas. A principal delas foi essa aí, contra o Evander Holyfield. Eu me lembro muito bem dessa luta, tinha lá uns 9 anos de idade, e rapaz, o Tyson ele acabou entrando na pilha de forma desnecessária, a luta era dele, acabou entrando na provocação do Holyfield, foi desclassificado numa cena que até hoje, rapaz, até hoje ela é rememorada aí por gerações, né? Inclusive teve até uma marca de chocolate nos Estados Unidos que chegou a fazer um chocolate com um desenho do Holyfield com a orelha mordida. Só para você ter ideia como a parada viralizou numa época que não existia rede social, nem internet, e celular era aquele tijolão, artigo de rico, rico, rico mesmo, né? E desnecessário uma declaração dessa, rapaz, justamente às vésperas de uma luta aí onde o Tyson vai voltar aos rings cinquentão, vai ficar relembrando essa aí do Holyfield. Eu só sei de uma coisa, já tem gente em casa de aposta querendo ver mais uma vez outra luta entre Evander Holyfield e Mike Tyson. Esse povo não perde tempo. Ai, pai, para! Comentários de Ricardo Bonfim. Ou o Tyson volta a morder orelhas nessa luta, ou então, vou te dizer, acho que ele vai inaugurar uma nova categoria, hein? Após 50, o boxe dos veteranos, né? O boxe master. E se inaugurar, vai ter muita gente aí voltando a ver boxe, porque o cara tá com tudo, hein? Pelos vídeos que a gente vê ele compartilhando nas redes sociais, acho que tem muito novinho aí que deve estar devendo pro Mike Tyson. É isso aí, galerinha. Agora, vamos de música. Rock Sport Clube. Rock Sport Clube. Estamos de volta com o programa Rock Sport Clube. Vou fazer um convite para vocês. Aí, já deu uma curtida lá no Facebook do programa Rock Sport Clube? Dá um pulo lá, facebook.com Rock Sport Clube. Também no YouTube, youtube.com Rock Sport Clube. E agora, acelerando para a próxima pauta. Fórmula 1. Fórmula 1. Meu amigo, o cara acelerou na consciência negra. Lewis Hamilton posta foto de protesto contra a morte em Porto Alegre e diz: outra vida negra perdida.
Agora o assunto é sério, não dá pra fazer nenhuma piada, nenhuma graça. Diante do crime brutal que aconteceu em Porto Alegre, nem vou entrar muito nesse detalhe, até porque não é o propósito do programa. Mas você vê que é por essas e outras que o Hamilton acaba ganhando ainda mais a simpatia de milhões de pessoas espalhadas por todo o planeta. Ele que já tinha sido uma pessoa que lutou a favor do Black Lives Matter, né, ou Vidas Negras Importam. Ele que chegou a participar de protestos de rua em Londres, na Inglaterra. Naturalmente, ele não foi caracterizado para não ser reconhecido, senão o protesto acabaria se tornando uma grande festa, e nem ele queria esse propósito. E agora acabou se tornando conhecido por fazer aí um tweet em memória do rapaz que foi covardemente espancado até a morte por seguranças de uma rede de supermercado em Porto Alegre. É por essas e outras que o Hamilton vai ganhando pontos com a população mundial, sem nenhum tipo de exagero, pela sua dedicação às causas sociais, por se comportar como um ativista, não apenas dentro das pistas, mas fora. Lembrando que o Hamilton é o único piloto negro a pilotar um carro de Fórmula 1 em toda a história, sofreu racismo. O pai dele, que teve que trabalhar como mecânico em 4 oficinas para bancar todos os custos, desde as categorias de base do então prodígio inglês, quando ele ainda era adolescente, e teve que ouvir muita coisa, dizendo: volta para casa, esse esporte não é para você. Enfim, ele conseguiu aí se sobressair no esporte de elite e não esquece tudo aquilo que sofreu, e é por isso que ele se coloca ao lado de quem sofre diariamente diversas violências da sociedade. Muito bacana esse gesto do Hamilton, mostra por que ele é um campeão dentro e principalmente fora das pistas. E agora, de bizarrice para a próxima pauta. Esportes bizarros. Menino. Natação com obstáculos. Este é o Esportes Bizarros de hoje. Ai, tá cada vez melhor. Disputada em Paris em 1900, a prova era completamente bizarra. Os competidores tinham que escalar um poste, em seguida atravessar uma fileira de barcos, soltando um para o outro e finalmente nadar por debaixo d'água até ultrapassar outra fileira de barcos. Esse esporte bizarro está mais para a Olimpíada do Faustão do que Jogos Olímpicos. Amigos do Rock Sport Clube, vamos trazer esse esporte para os dias de hoje. Qual seria o obstáculo? Desviar de bala perdida e fugir? De aperto de mão e abraço de candidatos corruptos? Grande coisa. É com vocês. Rapaz, o pessoal não tem o que inventar, não. Natação com obstáculos. Cara, isso tá parecendo mesmo a prova das Olimpíadas do Faustão. Sabe aquela que você tinha que passar de um canhão que era atirado e você tinha que correr sobre uma ponte, sabe? Ô louco, meu! Brincadeira, bicho! Pois é. Cara, natação com obstáculos, você tem que subir num poste e nadar desviando dos barcos. Cara, fica imaginando aqui, eu não sei o que é mais difícil. A pessoa que nada nesses obstáculos, quem se propõe a participar desse desafio, ou se a pessoa que bola uma prova dessa. Você quer apostar que quem bolou essa prova nunca participou? Você pode ver, as provas mais difíceis, mais bizarras, mais surreais, elas são elaboradas por gente que nunca fez isso. Aula máxima. Mas ainda tem trouxa, né? Sempre tem lá um imbecil que resolve disputar isso a troco aí de algum prêmio especial, de alguns milhões de dólares, como no caso aí a prova é na Inglaterra, né? Então lá a moeda é a libra esterlina, alguns milhares aí, algumas milhares de libras aí, enfim, tá, né? Fazer o quê? Há trouxa pra tudo.
Já tô dando parabéns antecipado a quem for o vencedor. Não sei o que vai ganhar, mas com certeza vai ganhar uma conta bancária um pouquinho mais gorda. Em compensação, os outros, meu amigo, vão ganhar um parabéns e olhe lá. Ah, bando de trouxa, vão arrumar alguma coisa que fazer, vão... Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Com vocês, comentários, opiniões de Ricardo Bonfim. Se for incluir mais um obstáculo nessa corrida aí, acho que a gente pode botar fila do banco no dia do pagamento, benefício que o governo tá dando aí pro pessoal, porque olha, tá complicado de ir nos bancos nesses dias, meu povo, tá muito complicado. Na verdade tá complicado ir em qualquer dia. O amigo aqui, por exemplo, até agora não conseguiu pegar o PIS por conta disso, ainda mais porque os bancos também diminuíram o horário de atendimento. Aí ainda tem a galera que tá pegando auxílio, benefício, e aí é impossível conseguir ir no banco para conseguir pegar aí esse meu benefício até agora. Que coisa, hein? Agora vamos de música! Rock Sport Clube. Rock Sport Clube. Estamos de volta com o programa Rock Sport Clube. Agora vamos falar da estrela solitária. Fortaleza vence no Newton Santos. Meu irmão, vou repetir. Fortaleza vence no Newton Santos. Respira e empurra o Botafogo para a penúltima posição no Brasileiro. Que coisa do Botafogo, né? Ai, da peninha do torcedor. É ruim, hein? Será que tem torcedor ainda? Cabe no fusquinha? Como que é o esquema? Cara, é deprimente o que tá acontecendo com o Botafogo, é sério. O time da estrela solitária está se comportando como o time da estrela cadente, porque tá caindo. E do jeito que a coisa vai cair por terra e a estrela vai espatifar e morrer. Desculpa, torcedor botafoguense, mas tá difícil. Olha, eu sinceramente não sei explicar o que acontece com o Botafogo. Mesmo outros times cariocas que estão aí com um patamar de dificuldade financeira, como o caso, além do próprio Botafogo, de Vasco e Fluminense, estão conseguindo fazer campeonatos respeitáveis. É bem verdade que o Vasco está ali abrindo a porteira do Z4, está na 16ª colocação, mas vem de 2 bons resultados fora de casa. Isso pode dar ânimo para as próximas partidas. E o Fluminense, que a gente vai falar daqui a pouco, surpreendentemente, está brigando pela ponta da tabela. Se vai permanecer ou não na ponta é outra história, mas fato é que, de uma forma inconsciente, o Fluminense está acumulando pontos e está ficando livre da zona do rebaixamento. Repito, tanto o Fluminense quanto o Vasco têm os seus problemas financeiros, mas dentro do possível estão se virando. O Botafogo não. O Botafogo, além de ter feito um campeonato carioca ridículo, conseguiu a façanha de ser eliminado pelo Cuiabá, que atualmente está fora do G4 da Série B, e foi eliminado com uma derrota dentro do Engenhão, graças a um passe errado de Honda. E hoje, o Botafogo jogar dentro do Engenhão não quer dizer mais nada, porque além da derrota para o Cuiabá, melhor dizendo, na Copa do Brasil, os últimos 2 confrontos no Engenhão pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo perdeu. Perdeu contra o Bragantino de virada, 2-1. E ontem, que é o objetivo aqui do nosso bate-papo, perdeu mais uma, agora para o Fortaleza, por 2-1. E ficou barato, hein? Que o Fortaleza chegou a vencer por 2-0. Botafogo achou um gol logo depois, foi pro tudo ou nada pro empate, mas não conseguiu sequer alguma coisa que ameaçasse um perigo. E o pior, o Botafogo vai perdendo pontos para adversários em confrontos diretos dentro de casa. Perdeu, além contra Bragantino e ontem contra o Fortaleza, perdeu contra o Bahia e vai perdendo e perdendo outros jogos. O Bragantino, depois de 2 vitórias, já está brigando pelo meio da tabela.
O Bahia, que estava lá na zona de rebaixamento, também já subiu. Fortaleza, outro que estava no meio da tabela, foi caindo, já flertando com a zona de rebaixamento, subiu novamente. Atlético Paranaense, que era um que passou boa parte na zona de rebaixamento, também já pegou o elevador. E o pior não é isso. O Botafogo hoje tem 20 pontos e é o vice-lanterna. A diferença entre ele e o primeiro fora da zona do rebaixamento, que é justamente o Vasco da Gama, é de 4 pontos, ou seja, ainda que o Vasco e os outros adversários venham a perder suas partidas e o Botafogo vença, não sai da zona do rebaixamento. É, Fogão, difícil, mas eu acho que você vai marcar o terceiro rebaixamento em sua história. Ricardo Bonfim. Olha, sinceramente, galera, eu acabei vendo o jogo do Fluminense, então não fiquei atento ao jogo do Botafogo. Claro, fiquei sabendo dos lances, vi lá os melhores momentos e tudo mais, vi os gols que aconteceram. Acho que o Botafogo até atacou bem, né? Teve boas chances defendidas aí pelo goleiro Felipe Alves do Fortaleza, mas a equipe do Fortaleza é uma equipe realmente a se tomar cuidado. O Vasco, por exemplo, no meio de semana, na última quinta-feira, já tinha tido dificuldades contra o Leão do Pici em São Januário, num jogo que acabou terminando em 0-0. O pessoal do Fortaleza continuou no Rio, jogou com o Botafogo nesse domingo e acabou levando aí 3 pontinhos para Fortaleza, para a capital cearense. Fortaleza venceu o Botafogo por 2-1. Os 2 gols do Fortaleza em bolas trabalhadas. O Fortaleza que chegou a fazer um gol, pelo que eu vi, que foi anulado. Acaba acontecendo, né, um impedimento porque tinha um jogador do Fortaleza na frente ali do Diego Cavalieri, atrapalhando a visão do goleiro do Botafogo, mas é aquele gol que a gente sempre fica assim, pô, o cara participou ou não? Será que ele atrapalhou mesmo? Né, mas a juizada marcou, deu impedimento, anulou o gol, mesmo assim, logo depois, o Fortaleza, que já tinha aberto o placar, né, primeiro, ampliou. E aí, nisso, o Botafogo depois só conseguiu igualar com um baita de um chutaço do Varley, não sei como é que é o nome desse jogador do Botafogo, mas a situação do Fogão tá preocupante, tá, gente? O Botafogo continua na zona de rebaixamento, para desespero dos torcedores alvinegros. Se eu não me engano, o Fogão é o 18º ou 10º, acho que é o 18º do Brasileirão, não acho que é o 19º não. Mas tá complicada a situação do Botafogo, não só do Botafogo, né? O torcedor do Vasco também tá cheio de medo. O Vasco é ali o primeiro time acima da zona de rebaixamento com 24 pontos devido ao empate desse fim de semana. Mas o torcedor do Fogão tá sim preocupado de vir aí, quem sabe, o terceiro rebaixamento do time. E olha que ainda tem eleição vindo em General Severiano. Alerta ligado no Fogão. E agora, vamos falar do tricolor das Laranjeiras. Fluminense! Opa! Que beleza! Gabriel Piscite Contígio tá como? Que nem pinto no lixo, foi lindo, cara! Foi lindo! Com direito a gol olímpico, Fluminense vence o Inter de virada no Beira-Rio. O Fluminense tá lá no topo da tabela, em 5º lugar, com 35 pontos. Uou! É com vocês. E quem diria, hein, rapaz? O Fluminense ontem não jogou nada. Ou melhor, antes do primeiro gol, até chegou a adiantar a sua marcação, fazer alguma pressão no time do Internacional, mas depois que tomou o gol em mais uma bobeada de Muriel, aconteceu de novo. estava se encaminhando aí para a sua terceira derrota seguida, mas eis que Luca não é a cantora que tá nem aí não, tô falando do jogador de futebol mesmo. Em seu terceiro jogo com a camisa tricolor, o primeiro como titular, marcou um gol olímpico, rapaz. E que gol olímpico, hein? Ai, gostei. Mandou na primeira trave, graças ao Lucas Claro, que atrapalhou o goleiro, Marcelo Lomba, que simplesmente mexeu a lomba de forma errada e viu a bola no fundo do gol. Pois é.
E depois o Internacional foi pro tudo ou nada, tentando fazer o segundo gol da vitória e numa bola vadia. Ai, como eu tô banzida. E apareceu ali pro Marcos Paulo, ele dominou, viu o Caio Paulista avançando livre na área e deu um lançamento primoroso, açucarado. E não é que o Caio Paulista dominou com calma e conseguiu fazer o gol da virada e, consequentemente, o gol da vitória do Fluminense? Quem diria? O Fluminense venceu o Internacional fora de casa com gols de Luca e Caio Paulista. Pois é, torcedor. Pois é, acredite. Depois de 2 derrotas, o Fluminense volta a vencer e graças a uma combinação de resultados com o empate de Atlético Mineiro e Ceará, Grêmio e Corinthians e a derrota de Palmeiras e Santos, como resultado o Fluminense pulou da 8ª para a 5ª colocação na tabela, voltou para o G6 e hoje está com 35 pontos. Torcedor, é possível brigar pela Libertadores? É. E é possível brigar pelo título? Também é. Afinal de contas, a diferença é de 4 pontos e faltam 16 rodadas. Mas sendo muito sincero, o Fluminense tem time para isso? Não, não tem time para isso. A sorte é que, ao mesmo tempo que o Fluminense vai acumulando bons resultados, vai somando pontos e vai ficando cada vez mais distante da zona do rebaixamento. Hoje, o Fluminense está a apenas 10 pontos para fazer os 45 que todo torcedor já estava estabelecendo como meta mínima. Ninguém imaginava, ninguém, nem o mais otimista deles, que o Fluminense hoje poderia aí disputar uma vaga no G6 do Brasileirão. E o que é melhor, o Fluminense tem uma sequência de 3 jogos no Rio de Janeiro contra Red Bull Bragantino. Ih, não. RB, né? Tô falando a marca aqui, não tô ganhando nada por isso. Então contra o Bragantino, tem RB não. Contra o Bragantino, contra o Atlético Paranaense, que são 2 equipes que estão no meio da tabela, estão reagindo sim, mas são equipes que estão fazendo campeonatos muito aquém do que imaginava. E o Vasco da Gama, é claro, o Vasco da Gama é clássico, em São Januário. Mas, além do Vasco estar bem abaixo da tabela, não custa nada lembrar que nos 2 confrontos entre Fluminense e Vasco esse ano, o Fluminense venceu os 2. Ou seja, o torcedor pode imaginar uma conquista de 9 pontos nos próximos 9 jogos? É possível sim, é possível. Mas ainda que de repente não consiga 9, mas consiga 7, vai estar excelente para o Fluminense. Quem diria? Flusão brigando lá no alto, hein? Olha, quem te viu e quem te vê, Flusão. Mas é isso, Migre. Semana que vem a gente está de volta com muito mais aqui no Rock Sport Clube. Até lá, tchau! E com vocês, comentários, opiniões do Ricardo Bonfim. Depois de sair atrás no placar, parece que o time do Fluminense acordou e conseguiu uma grande vitória em cima do Internacional lá no Beira-Rio, com, vamos dizer assim, um gol de sorte, né, que foi o do Luca, um gol olímpico, mas que ali no meio, numa jogada do zagueiro Lucas Claro, a bola acabou enganando ali o goleiro Marcelo Lomba, o goleiro colorado, e depois conseguiu tomar a frente numa bela jogada do Felipe Cardoso, se eu não me engano, pro Caio Paulista, que fez gol, tirou a camisa, tomou amarelo, mas não estava impedido no lance nem nada. 2-1 pro Fluminense lá no Beira-Rio, grande resultado pro Tricolor, que volta ali a aparecer no grupo de cima, né, dos classificados na Libertadores. Se eu não me engano, o Fluminense está na 6ª posição da tabela, e esse resultado se deve muito também ao técnico Odair Helma. A gente não pode deixar de dizer isso. Ele, por exemplo, que foi muito corajoso ao substituir ninguém mais, ninguém menos que o craque Nenê, né, o atual craque do time do Fluminense, para colocar, se eu não me engano, ou o Felipe Cardoso ou o Caio Paulista, um dos 2 nomes aí envolvidos no gol da vitória do Flusão. É a lei do ex também começando a valer para os técnicos do Brasileirão, minha gente. Que coisa, hein? Agora vamos de música. Rock Sport Clube.
Rock Sport Clube. Rock Sport Clube. Estamos de volta com o programa Rock Sport Clube. Agora vamos falar do Campeonato Brasileiro e com isso falar do mais querido do Brasil. Flamengo! Brasil! Meu irmão, segue o líder. Compartilhado, claro, a liderança ali compartilhada com o Atlético Mineiro, mas não quero saber não, irmão. Segue o líder. This is love, this love, this love, this love. Segue o líder. Sou o líder do brasileiro. Flamengo liga a versão 2019 e vence bem o Curitiba. Bruno Henrique, Arrascaeta e René marcaram no 3-1, que teve gol do filho do Bebeto pelo Coxa no Maracanã. É a primeira vitória de Rogério Ceni no comando rubro-negro. Finalmente o Flamengo do Rogério Ceni ganhou uma, né, galera? 3-1 pra cima do Curitiba. E sejamos sinceros, eu vi o jogo, o Flamengo atropelou o time do Curitiba, que é sem dúvidas, se eu não me engano, sem dúvida, se eu não me engano é ótimo, mas o time que mais tem Matheus na equipe é Matheus Galdesani, Matheus Salles, William Matheus, Matheus Bueno e o Matheus Oliveira, aquele mesmo, filho do Bebeto, que foi revelado no Mengão e que acabou fazendo o gol de honra no Coxa no Maracanã no sábado. Mas só o gol aconteceu realmente só no último minuto, digamos assim, do jogo. O Matheus, filho do Bebeto, acabou nem comemorando e logo depois o árbitro apitou o fim da partida. 3-1 pro Flamengo, que sentiu aquele gostinho da liderança, pelo menos no sábado, mas no domingo acabou tendo que entregar a vaga mais uma vez pro Atlético Mineiro após o empate do Galo com o Ceará. Eu só sei de uma coisa, já deve ter muito torcedor do Flamengo invadindo as redes sociais do Rogério Ceni e falando: Rogério, abandona aquela sua roupa social, calça social, blusa social na beirada do campo e vai de uniforme de treino. O técnico do Flamengo nesse sábado usou, né, aquela camisa da comissão técnica de treino, a calça do agasalho, e parece que deu certo. Eu sei que no ano passado, em 2019, o Jorge Jesus era supersticioso. Quem não lembra, né? Ele sempre ia lá com aquele blazerzinho e dava certo. Chegou na final da Libertadores, quis inventar lá um colete no primeiro tempo. O Flamengo acabou atrás no placar ainda na primeira etapa, mas depois que o Portuga voltou com o blazer e jogou aquele colete fora, no final o Mengão acabou conquistando a Libertadores. Acho que já tem muito flamenguista lá enchendo o novo técnico e falando: Rogério, seu uniforme é esse, camisa de treino, calça do agasalho. Se voltar pro social, olha lá, hein, terça-feira tem Libertadores contra o Racing na Argentina. Vamos ver o que vai dar. Análise de Gabriel Gontijo. Rapaz, o Mengão jogou bonito. Colocou o Coxa na roda, ou melhor dizendo, abocanhou o Coxa no panelão que foi o Maracanã. Mesmo sem torcida, o Flamengo jogou bem, jogou como Flamengo e simplesmente fez o placar com muita facilidade. Lembrando, poderia ter sido muito mais, foi 3-1, mas ficou barato. O Flamengo perdeu muito gol, poderia ter sido aí com facilidade, 5, 6-1. Tamanha era a fragilidade do adversário e, em compensação, a superioridade do Flamengo. A gente não pode simplesmente colocar a fragilidade do adversário como critério, reduzindo a vitória do Flamengo. Não, o Flamengo jogou bem, mereceu vencer pelo placar que fez e, como disse, poderia ter feito muito mais. Parece que o Rogério Ceni conseguiu aí encontrar um time ideal. Rogério Ceni que gosta de times que joguem mais para frente, e ao contrário do técnico que mistura nome de conhaque com vírus, né, o dom de corrente, não é de inventar, não é de ficar fazendo rodízio de forma desnecessária, sacar um jogador aqui para colocar outro acolá na posição. Não, Rogério Ceni, ele é conservador quando precisa ser. Eu gosto de técnicos ousados, mas a ousadia ela precisa acontecer na medida e na hora certa, não de uma forma desmedida. E o Domi errava muito nisso.
ao passo que o Rogério é um técnico que ele é usado quando tem que ser, mas precisa ser conservador quando o jogo assim pedir. E conservador não necessariamente significa que é você segurar o time. Não, é você fazer o feijão com arroz e, na medida que o tempero for ficando caprichado, você coloca uma dosezinha aqui de salzinho, uma pimentinha colar, pra ficar no capricho. Que isso, hein, rapaz? Já posso virar um mestre Cuca. Ah, não, Cuca não, Cuca é de Santos. Na verdade, do Flamengo é Rogério Ceni. E agora vamos falar do Vasco da Gama. São Paulo e Vasco empatam no Morumbi. Cano abre o placar, mas Luciano busca o empate ainda no primeiro tempo. Tricolor perde a chance de se igualar em pontos com os líderes. Já o Cruz Maltino respira na luta contra o rebaixamento. Com mais desfalques causados aí pela Covid-19, o Vasco fez um grande jogo contra o São Paulo no Morumbi. O São Paulo do Fernando Diniz, né, que é aquele time que pressiona, que é o time que mantém a posse de bola. Mas vale ressaltar aqui que se não fosse um erro, né, do Jadson, o zagueiro do Vasco, numa bola muito mal cortada, o Vasco poderia ter vencido o São Paulo no Morumbi, coisa que o Flamengo, por exemplo, que é o melhor time carioca, sem dúvida, não chegou nem perto, nem jogando no Morumbi, muito menos no Maracanã. O Vasco abriu o placar ali depois de começar bem fechadinho, né, se defendendo bem num contra-ataque, uma bola enfiada pelo Gustavo Torres pro Germancano, né, que dessa vez não usou de um só toque na bola para balançar as redes adversárias, mas ainda no primeiro acabou ali cedendo o empate nessa falha que eu citei do zagueiro Jadson, né, cortou muito mal a bola, em vez de ter botado pra lateral, foi tentar chutar pra frente, acabou botando pro meio da área, e o Luciano, aquele ex-fluminense, acabou igualando tudo. O Vasco, aliás, que não estava contando com o seu goleiro titular, o Fernando Miguel, que foi mais um dos infectados pela Covid a desfalcar a equipe, mas o jovem Lucão, né, de 18 anos, goleiro da base Cruz Maltina e também da seleção brasileira, fez bem o seu trabalho, se mostrou um goleiro muito frio, muito seguro, e o Vasco vai ter que depositar as esperanças nele aí, pelo menos para os próximos jogos, enquanto o Fernando Miguel não puder atuar. No entanto, acho que tem até muito torcedor vascaíno que não tá querendo que o Fernando Miguel volte, não, porque o moleque mostrou ser bom, só que a gente já viu o clube carioca passando por experiência parecida esse ano, né? Haja visto o Flamengo com Hugo e Diego Alves. O Lucão tem potencial sim, mas não sei se já é a hora dele ser titular do Vasco. Mas que tá merecendo mais oportunidades, tá merecendo sim. Deixa o garoto jogar. Boa, boa. Deixa eu convidar vocês aqui, ó. Curta a página do Rock Sport Clube no Facebook e no YouTube, tá? É só a extensão, né? Lá, /Rock Sport Clube. E agora vamos de música. Rock Sport Clube. Rock Sport Clube. Rock Sport Clube. E chegamos ao final de mais um programa Rock Sport Clube. Na próxima semana estaremos aqui falando de todos os esportes com aquela pitada de humor. Antes de se despedir em definitivo deste programa, de hoje, claro, convido vocês a visitar a nossa página no Facebook, facebook.com/Rock Sport Clube, e também no YouTube, youtube.com/Rock Sport Clube. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Você ouviu Rock Sport Clube. Rock Sport Clube. Tudo sobre esportes com muita zoação. E tocando melhor do rock and roll. Com os jornalistas mais bem pagos do rádio brasileiro. Rock Sport Clube.